Olá, seja bem-vindo à primeira temporada do programa Remediar e Prevenir. Esse que é um programa que faz parte do CMC Podcasts, um produto aqui da Diretoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Curitiba. O tema hoje é saúde mental. Vamos falar sobre mente sã, povo são. Se você gosta do tema, fique aí. Seja bem-vindo. Agora a gente vai começar esse bate-papo aqui sobre um tema super importante que é relacionado à saúde mental. Eu estou com vários convidados aqui que vão falar sobre o tema. A gente vai fazer todo um retrospecto sobre esse tema que é tão importante para a população. E antes da gente iniciar, de eu apresentar todos aqui, eu peço para que você se inscreva no canal da Câmara Municipal de Curitiba e fique por dentro de tudo que acontece aqui dentro da Casa Legislativa da capital paranaense. Bom, vou começar aqui apresentando os meus convidados. Começando aqui pela Mariana, que é socióloga. Mariana, seja bem-vinda e conte um pouquinho sobre você. Obrigada, gente. Quero agradecer demais por esse convite lindo de participar desse movimento de letramento político. Então, eu sou socióloga, trabalho com temas relacionados à violência e controle social. E mais recentemente, não é o tema-chefe, eu passei a me interessar pelas questões relacionadas à saúde mental, principalmente no aspecto da criminalização de determinados grupos relacionados aos estigmas, Então, é um pouco nesse sentido que eu venho contribuir com vocês. Legal, seja bem-vinda. E agora vamos para a Mariane. A Mariane, que é psicóloga. Mariane, conta um pouquinho sobre o seu trabalho e por que você está aqui com a gente hoje. Queria agradecer o convite também, e estar aqui ecoando, as vozes da psicologia comunitária, que é a área em que eu atuo. É muito importante, até entendendo aonde chega esse conteúdo, que são em pessoas que muitas vezes a gente não consegue acessar de outras maneiras, e como a Mariana falou, o processo de letramento é importante, Mas eu atuo em território, atuo com comunidades vulneráveis através da psicologia comunitária, atuo com mulheres em situação de violência, pela Lei Maria da Penha também, educação, infância, então todo esse processo que abrange o viver em comunidade, E é através desse local que eu falo, E também de uma maneira militante. Então, para além da psicologia, eu diria junto da psicologia, uma atuação também combativa dentro desses espaços. E agora, por fim, aqui, mas não menos importante, o Maurício, que é historiador. Maurício, conte um pouco para a gente sobre o seu trabalho e por que você está aqui nesse debate hoje. Então, boa tarde, Patrícia, Mariana, Mariane. Eu sou historiador, e eu fiz uma pesquisa a respeito do surgimento da psiquiatria no Paraná e mais especificamente sobre o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, E estudando um pouquinho sobre a importância da primeira instituição psiquiátrica aqui do Paraná, E das suas relações com a própria forma de tratamento da doença mental ao longo dos séculos aqui, E para mim é muito interessante, estar aqui hoje, que exatamente quando um trabalho, que é muito de nicho ali, mesmo dentro da história, acaba ali saindo ali, tendo conexão com a população, para nós, os pesquisadores, é um fator bem interessante. Bom, acho que não tem como a gente discutir esse tema sem ter realmente um pano de fundo e um contexto, onde a gente insere todas essas questões, É um tema muito profundo e a gente quer trazer ele aqui de uma maneira em que a população possa entender a complexidade de tudo isso. E até pegando um gancho aí na questão da pesquisa do Maurício, a Nicole Tessin, que trabalha aqui na Diretoria de Comunicação da Câmara, ela foi até o antigo hospício Nossa Senhora da Luz para mostrar um pouco da estrutura e até contar um pouquinho dessa história de como esse espaço foi se transformando conforme a mudança do entendimento aí da sociedade em relação à saúde mental. Bruno, pode rodar o VT pra gente. Até metade do século XIX, a comunidade médica não sabia exatamente como nomear as pessoas com transtornos mentais e nem fazer um tratamento adequado. Nessa época, elas eram consideradas loucas e encaminhadas às cadeias públicas municipais e depois à Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
Mas mesmo nesses espaços não havia um tratamento, era considerado mais um abrigo, até porque não se acreditava que havia cura para esses pacientes. Aqui, nessa área, funcionava um dos antigos hospícios da cidade de Curitiba, o Nossa Senhora da Luz. Em 25 de março de 1903, ele foi inaugurado em uma grande cerimônia, já que se tornou o primeiro hospício do estado do Paraná. Mas vamos tentar entender de onde surgiu essa tal ideia de hospícios. Foi só no final do século XIX que a visão sobre os doentes mentais mudou, mas mesmo assim estávamos longe de um mundo ideal. Os doentes passaram a ser enxergados como pessoas degeneradas fisicamente e moralmente, ou seja, poderiam ser corrigidos. Pensando assim, começaram a ser construídos os hospícios, popularmente chamados de asilos. Agora, a intenção não era dar abrigo, mas isolá-los da sociedade. Foi nesse contexto que o Hospício Nossa Senhora da Luz foi construído. O local era uma instituição fechada especializada no isolamento, no controle, na vigilância e no tratamento de pessoas diversas caracterizadas como loucas. Eles tinham a mesma lógica corretiva de outros espaços da sociedade, como prisões, leprosários e abrigo de mendigos. Foi em 1938, com os avanços da psiquiatria e com as fortes críticas ao sistema de manicômios, que o Nossa Senhora da Luz deixou de ser hospício e passou a se chamar Hospital Psiquiátrico. Em meio a isso, outros hospitais psiquiátricos foram surgindo na cidade, como é o caso do Hospital Bom Retiro, que inclusive teve filmes a seu respeito. Mas foi só em 2001 que uma lei, de fato, passou a amparar as pessoas com transtornos mentais e modificou o modelo de assistência à saúde mental. A lei antimanicomial foi um marco nos estudos sobre saúde mental no Brasil e em Curitiba. Com a lei, o internamento só pode acontecer como última circunstância, isto é, se as demais formas de tratamento psicológico e social não forem suficientes. Tudo isso apenas em centros de tratamento especializado, sem quaisquer tipos de tratamentos que não estejam regulamentados na lei e que resguardem a integridade física dos pacientes. Por exemplo, em substituição aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde determinou, a partir de 2002, a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, entre outras medidas de tratamento das pessoas com transtornos mentais. Mas e aí? Tudo mudou pela lei, mas e a sociedade mudou seu pensamento? E mais do que isso, como ficou a questão da saúde mental na cidade de Curitiba? Bom, primeiro quero agradecer o projeto Tour História, que é a pesquisa que foi feita pela nossa equipe para a produção desse VT, foi baseado nesse projeto. E vamos começar aqui com o Maurício. Maurício, como que funcionavam os hospícios historicamente? A gente olhando essa questão histórica e a sequência da sociedade, como que os hospícios tinham ali o seu papel? Uhum. Então eu até acho interessante começar através da própria nomenclatura, né? Porque muitas vezes quando eu chegava assim no meio médico e começava a falar hospício, eles já me corrigiam, né? Hospital psiquiátrico, por conta de toda a questão humanitária, né? Que era visto como, a própria palavra era visto como algo estigmatizado, né? E assim, é interessante porque a ideia de um asilo de alienados, né, como era chamado na época, ou hospício, quando o Hospital Nossa Senhora da Luz foi criado, é exatamente que a própria instituição ou a instituição hospitalar, ela funciona como um instrumento de cura, né? Então, o alienismo da época falava assim, que um asilo bem construído, um asilo bem organizado, ele é em si o próprio remédio para a loucura, né? Então, é dentro dessa concepção que surgiu o tratamento dos alienados, né? Porém, quando você vai estudar especificamente o caso aqui da Curitiba, da virada do século XIX para o XX, né? O próprio surgimento do hospital em si, ela não fala nada, né? Porque realmente ele é um modelo que foi criado, porém o alienismo, né? Todas as teorias, todas as concepções sobre a doença mental que já está vindo lá desde o século XVIII com o Felipe Pinel e depois aqui chega no Brasil através aí lá da Academia Imperial de Medicina, né? Quando ele chega aqui em Curitiba, nós vemos assim uma instituição muito assim espraiada, com diversos poderes ali disputando quem que é o legítimo detentor ali, quem que fala sobre o discurso, sobre a loucura, sobre o doente mental, né? Então,
o próprio momento, esse momento específico que a questão da doença mental surge como um problema social aqui nessa virada do século XIX, é exatamente dentro das instituições de caridade, né? De modo algum havia uma instituição específica para cuidar ou tratar dos médicos, né? Como o próprio vídeo nos conta no início ali do vídeo, né? Exatamente os loucos, eles eram recolhidos da rua, quer dizer, é a percepção que ele está incomodando, né? Para onde que ele é mandado? Ele é mandado para a cadeia civil, na época lá no centro ali de Curitiba, né? E aí, como se percebia que ele era uma entidade um pouquinho ali diferente das outras contravenções, né? Dos bêbados, dos violentos, né? Então eles enviavam para Santa Casa. Aí também tinha um problema, porque eles enviavam para Santa Casa, mas onde que se vai colocar esse dito alienado, que faz barulho, que atrapalha, no mesmo ambiente que está tendo parto, que tem convalescentes ali, né? Eles ficavam numa espécie de porão ali na Santa Casa, ali no centro, né? E assim, por conta desse incômodo, começa a ter todo um movimento ali na virada do século XIX para o XX, para que aquelas instituições civilizadas, né? Do mundo moderno que a gente tanto ouviu falar, se fosse criado aqui em Curitiba, né? Então, esse movimento, na verdade, ele é um movimento que não partiu da classe médica, né? Mas que ela faz parte de todo um emaranhado ali de poderes ali sobre esse discurso. E o triste é perceber que nunca era olhando para o indivíduo que precisava de ajuda, né? Sempre olhando ao entorno que ele incomodava, né? E não o indivíduo que precisava, de fato, de um olhar específico. Mariane, como que a psicologia e a psiquiatria enxergava esse tipo de situação em que você isola toda essa população e enfim, coloca, né, nesses centros ou nos hospícios, né, vamos dizer assim? A gente precisa entender um pouquinho mais atrás, né? Por que a psicologia chega no Brasil? A psicologia chega no Brasil num momento de conjuntura pós-abolicionismo, né, da escravidão, com uma proposta de comprovar cientificamente que pessoas negras eram inferiores intelectualmente. Então, a própria psicologia social e a psicologia comunitária, ela vem como um rompimento a essa visão de se fazer psicologia, ali nos anos 60, durante, né, a ditadura militar, quando também iniciamos os processos da luta antimanicomial. Então, é uma disputa, né, que acontece no momento em que as pessoas são institucionalizadas dessa maneira, e até essa visão dos doentes, nós falamos, né, os doentes eram institucionalizados, mas o que é essa doença? Porque diversas pessoas eram institucionalizadas nesse momento, né? Pessoas indesejáveis, pessoas que tinham aversão ao modelo hegemônico político da época, que não apresentavam necessariamente um sofrimento mental que lhe incapacitava ou algo nesse sentido, né? Então, não eram só as pessoas tidas como doentes, mas se criava toda um imaginário social, uma narrativa, para que essas pessoas fossem, sim, consideradas como loucas, né? E eu falo, a visão de análise de loucura e normalidade, ela sempre esteve atrelada à conjuntura. Eu brinco que nós, mulheres aqui usando calça, talvez em algum momento da sociedade seríamos tidas como loucas, porque estávamos usando calça, ou mesmo quando queríamos votar, né? Mulher quer votar, tá louca. Assim como somos vistas até hoje por dentro da própria saúde mental, né? As histéricas. Então, a maneira como a história sempre marcou o que era tido como loucura ou não. E dentro desse cenário, a psicologia e a psiquiatria sempre estiveram ali numa disputa de narrativa, né? E a psicologia precisou participar de um movimento de massas, de um movimento de rompimento, para hoje a gente estar conseguindo, através dos conselhos de ética que a gente tem, pautar uma nova visão de psicologia. Mas a psiquiatria ainda está nesse processo, né? Como ele mesmo disse. Mesmo com colegas psiquiatras que nós temos que são, né, pela luta humanitária, muitos ainda não gostam de usar a palavra hospício algumas vezes, né? Porque eu falo, a psicologia, ela vem sempre de um processo de autocrítica, e a psiquiatria precisa também estar fazendo seus processos de autocrítica. A medicina, de maneira geral, né? Precisa estar
fazendo esse processo de autocrítica. Então, eu diria que, como estávamos, né? Sempre estávamos divididos, em momentos de polaridade social mais ainda. E disputamos até hoje, né, essa visão do que é loucura, o que é normalidade, né? O que me faz ser uma pessoa aceita na sociedade e o que me faz ser reclusa da sociedade. Isso avança num processo de luta, mas ainda existem esses estigmas que estão em disputa, senão não estaríamos debatendo isso aqui agora. Discutindo isso, exatamente. E Mariane, pelos olhos da sociologia, isso era uma violência, né? Como que a sociologia entende essas estruturas de controle que existiam ali com os hospícios? Bom, primeiro eu acho que é importante salientar a riqueza que é ter um historiador, uma psicóloga e eu representando, né, o campo das ciências sociais e da sociologia. Então, do ponto de vista histórico, a gente mergulha, né, em questões relacionadas à concepção da loucura enquanto o pária, o indesejável da sociedade, né? Então, acho que é importante fazer um marcador aqui do Michel Foucault, historiador das ideias, filósofo, né? Que foi alguém que veio de uma família de médicos, rompeu se tornando, né, um filósofo e passou a olhar, então, dessa maneira distanciada a questão dos dispositivos que ele vai falar de saberes e poderes. Então, é como a Mariane falou, você cria discursos que vão construindo determinadas concepções de quem é louco e de quem não é louco. Então, do ponto de vista da sociologia, a gente concebe as arquiteturas dos manicômios, conventos, prisões, que é um livro clássico também do Irving Goffman, né, um autor canadense, enquanto esse pequeno grupo que controla de forma muito densa e abrangente um grande grupo de pessoas subalternas. Então, o paciente mental, ele sempre foi realmente alguém indesejável. E na medida que o século XIX avança, você vai tendo, né, como a Patrícia falou, essa concepção de retirar, isolar, tornar inerte para o resto da sociedade que seria considerada saudável e formando, então, esses grupos de anormais, né, o Foucault vai mencionar a ideia do monstro moral. E aí a questão mais importante que eu penso que é com a qual eu podia contribuir, tem a ver também com isso que a Mariane falou da questão racial, que são elementos marcadores sociais da diferença que fazem com que determinados grupos sociais sejam tratados de uma certa maneira, com acolhimento, com compreensão, né, com tratamento humanizado, historicamente falando, e outros grupos, né, as classes populares, os negros, os mais jovens, dessa forma dura, árdua, e que hoje a gente tem essa concepção, né, de que são violações de direitos humanos, torturas, eletrochoques, até morte por inanição, quando a gente vê aquele documentário O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é bem interessante também. Então, como que as sociedades construíram mecanismos de controle social que criminalizam, penalizam e aproximam a psiquiatria do próprio direito penal. Uhum. Então, é interessante, né? Você não está sendo tratado, você está sendo punido. Acho que é um pouco nesse sentido, Patrícia. E Maurício, historicamente, como é que você avalia essa questão realmente da violência, né, da punição, né, que não era uma maneira de tratar, né, de prevenir ou remediar a situação, né, e sim uma maneira de isolar, de punir. Como que a história enxerga esse movimento? Enquanto a Mariane estava falando, assim, fiquei lembrando de um texto do Francisco Xavier Sigaud. Ele é um médico do início do século XIX, né, que gozava de muita... Era um grupo ali que gozava de muita influência sobre o imperador. Tudo que ele falava em questão de saúde, ele meio que acatava como ele não sabia muita coisa, né? E o Francisco Xavier Sigaud, ele escreveu um texto chamado Reflexões sobre o Livre Trânsito dos Doidos nas Ruas do Rio de Janeiro. Que é exatamente isso, né? Porque no Rio de Janeiro você tem, como em qualquer grande cidade, várias, digamos assim, os loucos conhecidos da cidade, né? Eles tinham um nome, era o Príncipe Eubá II da Natureza, o Castro Urso, a Maria Louca, né? Então eram seres, pessoas que eram conhecidas, acolhidas pela população. E esse texto ele vai falar exatamente disso, reflexões sobre o livre trânsito. É o momento em que a psiquiatria vai se perceber
o problema desse livre trânsito desses desarrazoados pelas ruas, né? E exatamente a proposta, eu acho que esse é um dos textos muito interessantes para você perceber como a psiquiatria lida com isso, que na verdade nem a psiquiatria ainda, eram médicos ali meio que se apropriando dessas questões, né? Porque por formação eles não tinham essa formação, né? Mas é exatamente esse é o momento que ele fala assim, ó, não pode ter louco na rua. Qual que é a solução? Criar um hospital psiquiátrico, né? Então o hospital psiquiátrico é exatamente uma utopia de asepsia da sociedade, né? Pega quem não se adequa, coloca no espaço artificial fechado, e a partir do momento que ele é colocado nesse espaço de isolamento, né, meio que some essas individualidades, né? A gente não ouve falar dos príncipes Obá segundos da natureza dentro do hospital. O tratamento moral é um tratamento que se realizava ali, é um tratamento através da disciplina, né? Vamos colocar o cara fazendo sempre a mesma coisa, dia a dia, até que a própria razão coloque ele num caminho certo, né? Então, acho que é meio que nesse caminho, né? O próprio surgimento do hospital, ele tem essa relação com tirar a loucura da percepção cotidiana, digamos assim. E Mariane, quando que começa de fato a se falar sobre saúde mental? A olhar para esse indivíduo, olhando como que seria esse tratamento, como que mudaria. A lei antimanicomial, ela contribuiu para isso? Qual que é a percepção sua? A gente trabalha sempre com avanços, né? Principalmente quando a gente está falando de mobilização popular. E a lei da reforma psiquiátrica ali em 2001, né? Ela é o resultado de um processo que estava acontecendo mundialmente, mas que aqui no Brasil, principalmente, começa uma luta ali por volta dos anos 70. Então, a gente demorou aí 30, 40 anos com muita luta popular, dos familiares, trabalhadores, todo mundo organizado, né? Reivindicando a desinstitucionalização dessas pessoas, mas também ali no momento de conjuntura, pós-ditadura militar, atrelando aos processos democráticos, né? Que eram muito importantes. E em 2001, então, se formula essa lei muito baseada no que já estava sendo debatido em outros lugares do país, e o Brasil, como sempre, né? Muito mais tempo num processo escravatório do que não, né? Então, a gente ainda estava, como a Mari falou, num processo, ainda estamos, né? Num processo de continuar esse processo de descriminalização social, né? É importante mencionar também que hoje é o dia contra a LGBTfobia, né? E também eram pessoas muito, desde sempre até hoje, institucionalizadas, porque os manicômios não acabaram, né? Mas a gente consegue, a partir dali, estabelecer a RAPS, né? Que é a Rede de Atenção Psicossocial, onde a gente baseia esse cuidado, né? E até quando a gente fala cura, na psicologia a gente já debate que esse termo já não é utilizado, né? A gente não cura as pessoas. Até porque a nossa definição de doença, de saúde, também sempre está muito atrelado à conjuntura que nós estamos vivendo. Então, nós trabalhamos a partir de um cuidado, né? E a partir desse cuidado, ele tem que ser um cuidado territorial, ele tem que ser um cuidado que leve em consideração não apenas aspectos médicos, né? Mas a RAPS atrela a economia solidária, cultura, arte. Você não precisa sempre ir até uma instituição, mas a instituição vir até você, né? Muitos psicólogos que trabalham nos CAPs sabem disso. Mas aí a gente vai entrando no processo de algo que foi conquistado com muita luta e com a lei aprovada, né? Nós fomos tentar colocar em prática e hoje vemos muitas debilidades que ainda acabam acontecendo, apesar de já haver muitos avanços, né? Entendendo que esses avanços hoje até nos permitem a estarmos aqui, talvez algum de nós estivesse no manicômio, se fosse em outro momento. Então, sem dúvidas, a gente olha por uma nova perspectiva, começamos a virar essa perspectiva de olhar, né? Que antes você falar do cuidado em liberdade era loucura. Hoje a gente já está conseguindo falar do cuidado em liberdade, pelo menos conseguindo trazer esse assunto num outro lugar, entendendo que a liberdade ela é garantida na Constituição a todos, né? Então a gente precisa entender isso de um olhar diferente. E aí só um parênteses no que a gente fala, né? Quando começou? Eu sempre gosto de trazer a cosmovisão dos povos originários, dos povos indígenas, né? Como você deu o exemplo do príncipe, mas que sempre olharam
para essas questões de sofrimentos mentais num outro lugar, né? Isso já era discutido. Até a nossa própria ciência, o que nós dizemos que é o que funciona, às vezes a gente vai por um caminho quando já existiu um caminho feito ali que nós não olhamos, porque o nosso olhar científico às vezes vai para um outro lado, né? Então, muitas coisas já eram feitas em comunidades, em outros lugares, que agora nós estamos voltando e olhando para isso de um ponto de vista de tratamento também. E, Mariana, essa mudança também tem esse olhar da sociedade como um todo. A sociedade começa a olhar para essas pessoas de uma forma diferente, porque a gente falou muito dessa questão da violência que era aplicada dentro, né, dos hospitais, mas essa violência também era feita fora dos hospitais, né? Às vezes até antes mesmo da pessoa chegar naquela situação, ela já tinha tido várias situações traumatizantes. Só queria fazer um parênteses aqui ao que a Mariane falou. Eu acho que nós, das ciências humanas, seríamos os primeiros a sermos isolados da sociedade, porque a gente fala o que ninguém quer falar. Sim. E a gente enxerga o que ninguém quer olhar, né? Então, esse tema, como também mencionava com a Patrícia, né, ele ainda é muito revestido de tabus. Muitas vezes o paciente é visto como um exagerado, como um histérico, né? E não se dá o devido tamanho a essas questões. Então, do ponto de vista dessa pergunta que você faz, eu acho que tem muito a ver com o que eu trouxe na colocação anterior, que é a formação de uma política sanitarista higienista. Então, pense que quem organizava o espaço da cidade, né, Maurício, eram médicos sanitaristas. Isso parece tão sem sentido hoje, porque tem o urbanismo, né, tem uma série de outras políticas que vão trabalhar com direito à cidade, mas então você vai conformando essa noção de classes perigosas. Tem, por exemplo, aquela ideia da vadiagem. Então, ela era considerada um crime. Se você tivesse ocioso e tivesse certas características fenotípicas e viesse de um determinado território periférico, você podia ser isolado da sociedade e asilado por conta disso, né? Então, acho que não tem como não pensar o asilo, o hospício, o Pinel, sem pensar essa porosidade das fronteiras. Então, como que essas crenças estigmatizantes, elas conformam práticas de violência que suprimem a cidadania de determinados grupos sociais. Então, só para comentar mais uma questão relacionada a esse punitivismo, né, essa penalização, depois do século XIX surgem os criminalistas, como Cesare Lombroso, italiano, que tentava descrever características típicas daqueles que teriam tendências antissociais e criminosas, né? Então, definir, como hoje a gente chama, né, o bandido, né, o malvado, perigoso. Só que, um detalhe, as características que ele via eram a pele escura, os lábios grossos, tudo que tem muito a ver com o que a gente chama de racismo estrutural hoje. E não dá para falar sobre saúde mental sem considerar essas questões raciais, étnicas, de classe e também de gênero, né? Então, um pouco nesse sentido que eu penso essa questão. Vou voltar aqui a conversa para a Mariane. Depois que a gente passa por esse período e depois da aprovação, né, da lei antimanicomial, que foi em 2001, como é que fica? Qual que é a mudança de estrutura realmente disso, né? As pessoas que procuram esses serviços, que precisam desse cuidado, qual que é o caminho? Para onde que elas vão? O que acontece? Elas ficam por conta, enfim. Nós precisamos ver como essa lei ela é recente, né? E principalmente o quanto, acho que todos aqui falaram um pouquinho de poder, né? E tudo nessa nossa sociedade, ela acaba passando por isso. E a RAPS, ela vem com uma proposta, e aí entra uma coisa como é a teoria e como a gente vê na prática, né? Dos avanços até mesmo, e, enfim, de coisas, porque a gente tem que sempre estar revisando, né? O que a gente fez para fazer um balanço de como está funcionando e como podemos seguir. Eu acho que o seu principal ganho é a gente mudar essa visão de normalidade que as pessoas tinham da maneira como nós institucionalizávamos as pessoas. E aí eu não digo nem os doentes, é as pessoas, né? Como a gente trabalhava da perspectiva da institucionalização. Até quando a gente fala da psiquiatria, é um debate interessante que a psiquiatria, ela surge dos manicômios.
né? Então, ela surge dessa visão. Então, todo o olhar que a gente acaba tendo, que é muito influenciado, a gente tem uma psicologia que surge para justificar o racismo e a gente tem uma psiquiatria que surge dos manicômios. Então, a gente vai lá e passa uma lei baseada no cuidado humano e territorial, né? E essa lei, ela precisa ser executada por toda a sociedade. É um processo que envolve tudo, né? Então, hoje, principalmente, conseguimos já trazer esse debate da importância do cuidado territorial e, principalmente, da saúde, que não é só ou a saúde mental ou a saúde, né? Tá tudo atrelado. Então, hoje, num postinho de saúde, né? Você pode ir, trazer a sua demanda a respeito da saúde mental. Você vai ser encaminhada para fazer um tratamento próximo a um CAPS que tem próximo à sua casa. E ali vão existir diversas atividades também que você pode fazer, conectada a outros serviços da RAPS, como quando a gente fala da economia solidária, né? De todos esses serviços que são prestados. O problema acaba ficando daí além da falta do investimento, a descaracterização desses CAPs, né? Tá rolando agora uma piadinha na internet, e é bom que a gente orientar nossos jovens, que é, quando alguém faz algum comportamento, oi, eu sou do CAPS, vim te buscar. Então, a gente também está começando a dar para os CAPs essa caracterização manicomial, sendo que deveria ser um serviço que nós deveríamos buscar e trabalhar com a sociedade, trabalhar com os nossos governantes, dele ser uma alternativa de primeiro momento, não de último momento. Porque senão acaba aquela pessoa que vai para o CAPS, é louca, né? Eu não passo perto do CAPS porque eu tenho medo. Quando, na verdade, o trabalho ali a ser executado, ele é um trabalho que traz muito retorno, né? Quando bem executado, da maneira como nós devemos cobrar que seja. Só que as pessoas acabam chegando nas suas últimas instâncias nesse lugar. Então, até a maneira como nós educamos a sociedade de que servem esses serviços, os investimentos, como chegam nesses serviços, tudo isso vai dar a caracterização. E o principal, o estudo, né, para que a gente esteja sempre atualizando a nossa maneira de ver o sofrimento mental, o fortalecimento do SUS, o fortalecimento das nossas universidades públicas, né, o fortalecimento desse cuidado em território, e aí, além da política de saúde mental, todas as outras políticas que perpassam isso. Acho que, como a Mari muito bem falou, o direito à cidade, mobilidade, saúde, moradia, a reforma agrária, por exemplo, sempre foi uma pauta trazida na reivindicação da luta antimanicomial, porque a gente abole a escravidão e não faz uma redistribuição de terras para essas pessoas, que hoje a maior parte de pessoas em situação de rua ainda são negras e acabam estando em condições de saúde mental por causa dessa situação. Então, são vários debates que nós temos que fazer, mas que hoje conseguimos minimamente fazer sem sermos institucionalizados, porque antes até de trazer esse debate, acabaríamos atrás de um manicômio. Então, já é um avanço minimamente, mas uma luta constante. E, Maurício, depois da lei de 2001, existe na linha histórica uma mudança de comportamento da sociedade? Percebendo o próprio caso da psiquiatria no Paraná, né, você percebe como essas mudanças elas demoram a partir da lei para chegar no dia a dia, né? Eu aproveito para fazer um gancho, que é exatamente quando estava acontecendo todo esse processo de 2001, eu estava iniciando a pesquisa ainda na graduação, Que legal! Então eu acompanhei de dentro da instituição, uma instituição que estava sendo extremamente ali questionada, né? E como eles se encontravam nesse impasse entre vamos nos abrir ao novo, a essas novas concepções, e o peso de toda uma instituição, de todas práticas que já eram centenárias, né? Em 2001, o hospício, eu cheguei a acompanhar o centenário do hospital, né? Que ele foi inaugurado em março de 1903, então em março de 2003 foi o centenário, exatamente o peso de todos esses questionamentos estavam perpassando o hospital, né? Então, assim, eles foram bem tímidos, assim, né? Tinha um muro grande, eles colocaram cerquinhas, né? Foi o primeiro passo já para abolir isso, né? E, assim, eu acho que uma visão pessoal, né? Assim, todas as vezes que eu entrava no hospital, assim, mesmo sendo de fora da área, né? O próprio fato de você estar dentro daquele ambiente, você meio que já incorpora você tem um peso enorme, assim, né? Assim, ela funciona de tal maneira que parece realmente uma máquina, né? Antigamente
os alienenses falavam que o hospício é uma máquina de curar, né? E você vê tudo lá era extremamente pensado nos detalhes, né? Recentemente eu estive no hospital agora que ele está aberto, né? E eu vi realmente a diferença, né? Aquele jardim, que era aquele jardim para ser um lugar idílico, hoje em dia já é uma pracinha ali, já não está diferente, né? Então eu acho que assim, todo esse processo que está acontecendo mundialmente, ele tem os seus impactos aqui em Curitiba, no Paraná, e ele vai acontecendo também. Porém, a observação que eu fiz é exatamente essa, exatamente como esse peso de tudo que foi praticado até ali, ele não é tão fácil assim de ser deixado para trás de uma hora para outra, né? E Mariana, ainda é um tabu, né? Por mais que a gente fale mais sobre isso, tenha mais acesso à informação, tenha acesso a outras terapias, enfim, acho que, né? Mas ainda é um tabu, né? Eu até queria salientar algo que a gente não mencionou, que é o quanto a pandemia de Covid trouxe isso gritando, né, na nossa cara, isso sendo esfregado, porque precisamos falar sobre saúde mental na universidade, na política, nos territórios e assim sucessivamente. E quanto isso gerou um certo debate, contudo, sem, de forma mágica, fazer a mudança institucional, fazer a mudança de mentalidade, a mudança de sensibilidades com relação a isso. Então, essa questão que a Mariane trouxe, da forma como os jovens têm trazido, a gente imagina que as gerações mais frescas vão ter essa concepção mais humanitária, mais compreensiva, mais bem informada, mas não necessariamente isso é uma realidade concreta. Então, eu acho que é necessário partir de uma política de memória. Então, como o Maurício traz aqui a história do Nossa Senhora da Luz, eu queria mencionar também a história do Bom Retiro, que eu acho que é um tema que a gente falava conchavando antes, né? Que é uma história talvez mais conhecida minha, pelo menos, que tem o livro, então, o Canto dos Malditos, né? Do Astrogésilo Carrano, que acabou gerando o filme O Bicho de Sete Cabeças. E em 2013, se não me engano, se não me falha aqui a data, o Hospital Bom Retiro foi demolido. Então, quando você demole, né, ou faz uma demolição, acho que errei aqui a conjugação do verbo, e coloca um grande empreendimento imobiliário ou coloca um shopping center, você está retirando a dignidade das vítimas de ter a sua história contada, narrada, para que isso seja conhecido e amplamente divulgado. Olha, gente, nós não queremos mais políticas manicomiais como as que tínhamos no passado. E um passado não tão antigo, porque é o caso, novamente, de Barbacena, em Minas Gerais. Vigorou uma política de morte, né, uma necropolítica, como a gente chama, até a década de 80. Então, se a gente não construir políticas de debate coletivo, audiências públicas, letramento nas escolas para compreender isso, novas sensibilidades na própria medicina, essa cultura ela não vai se transformar e a gente vai continuar partindo desses mecanismos de normalização que segregam. Então, aqueles lá são loucos e eu, aqui bem bonita, sou normal, né? O que é ser normal, afinal? Interessante que você trouxe essa fala, porque, né, até antes da gente começar a gravar, eu estava explicando aqui para vocês qual que é o nosso objetivo aqui quanto Diretoria de Comunicação Social. E o podcast foi criado justamente para ser um espaço onde a gente quer aproximar a população e esses temas que a gente vê muitas vezes dentro da nossa casa, para algo maior que possa, de fato, fazer a diferença, depois ser contado em livros de história e assim a gente acabar evoluindo. Então, esse aqui é o primeiro episódio de uma temporada, que são 3 episódios. No terceiro episódio, a gente recebe os vereadores aqui que fazem parte da Comissão de Saúde em que esse programa foi baseado. E agora eu quero pedir para cada um de vocês deixar um recado, ou uma ideia, uma reclamação. Aqui é o momento que a gente vai mostrar esses recortes para os vereadores, para que então eles possam falar. Eu quero que vocês falem sobre como a Câmara Municipal de Curitiba pode ajudar para que ou o serviço melhore ou que o serviço progrida e tenha, né, uma grande evolução, enfim. E vamos começar pela Mariane.
Muita responsabilidade. Eu vejo que quando falamos de Curitiba, ela tem uma geografia específica, que ela abrange diversos aspectos quando a gente fala disso, né? Eu vi que já teve aqui o episódio a respeito de mobilidade. Então, a mobilidade, ela também está atrelada a isso. A como essas pessoas acessam os espaços de lazer. A gente costuma achar que é só o hospital que fala de saúde, não é, né? Como são esses momentos de lazer, se são acessíveis a essas pessoas. A gente tem visto passar muito projeto, passar e ser discutido projetos de lei que só dificultam o acesso das pessoas ao lazer e a uma cultura mais popular, né? Por diversos estigmas. Mas, principalmente, o que acontece aqui em Curitiba, que eu acho que é um ponto bem importante de mencionar, já que estamos aqui, a gente fala dos CAPs, né? E aqui em Curitiba acredito que é a única cidade que tem uma prática que se chama CAPs híbrido. E isso não se pratica no restante do país, né? Porque é de você juntar ali um CAPS AD e um outro modelo de CAPS para lidar com duas demandas de uma maneira juntas que não dão certo de serem abordadas dessa maneira. Então, o que a gente pede é a aplicação da lei, né? A aplicação da lei da reforma psiquiátrica aqui. A gente também eu tenho, né, tido proximidades muito com pessoas que recentemente foram institucionalizadas em locais como comunidades terapêuticas que não são regularizadas que são clandestinas. Então, nós também temos que nos responsabilizar por essas violências que essas pessoas narram que estão vivendo nesses espaços, né? E analisar a partir de toda essa política da cidade mesmo, né? Então, do lazer, de como está o nosso centro de as nossas atenções primárias de saúde, né? Então, os nossos postos de saúde, se eles estão acessíveis a todas as pessoas geograficamente, né? Então, garantir, entender que tudo isso perpassa pelos sofrimentos de saúde e como, falando daí das nossas crianças, né? As escolas municipais também, né? Que aqui nós estamos falando do municipal, que tem uma qualidade boa, mas aí, enfim, quando a gente fala de outras maneiras de lidar com a educação, de integrar as nossas crianças aos nossos processos da cidade, né? Ter espaços mais sociais, onde as crianças consigam acessar a cidade, porque isso também ajuda na saúde mental das mães, que também precisam ser assistidas, que também precisam de espaços onde elas possam levar seus filhos, né? Onde essa educação não fique restrita também a uma instituição única. Então, eu acho que são essas coisas que nós precisamos pensar para pensar uma política pensada para as pessoas, pensada do ponto de vista de saúde mental, quando debatemos tudo, transporte, cultura, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem e também trazer um alerta de algo que tem acontecido aqui, né, no Paraná, enfim, que é um aumento da taxa de suicídio de jovens indígenas, né? Então, eu sei que já existe toda uma atenção para isso, mas nós precisamos olhar para tudo que abrange essa situação e também pensar em projetos, em políticas públicas favorecendo, né, que os povos originários falem por eles, mas para a gente pensar em o que estamos fazendo como sociedade para agravar esses números. Maurício, qual o teu recado aí para os vereadores aqui da Câmara? O meu recado, acho que tem que ouvir a fala da Mariana ali sobre o Hospital Bom Retiro, né? Que é exatamente essa importância da preservação desses espaços, né? Que de modo algum é inconcebível você, em nome de uma especulação imobiliária, você está abolindo esses espaços, né? E que realmente eles permaneçam ali na sua importância para o bem ou para o mal, né? Que ele tem que estar ali, seja não para maquiar ou para realmente nos revelar, né? Essa reflexão sobre esse dia a dia, né? Exatamente dar esse olharzinho aí para esses espaços, né? Inclusive, já fazendo aí, já existe todo um trabalho de curadoria do Museu de História da Medicina, lá da Santa Casa de Misericórdia, né? Que tem um excelente trabalho de curadoria, porém também, assim, é aquela luta ali diária, né? Assim, já quase o trabalho que ela pena para ser realizado todo dia, né? Então, eu acho que ter esse olhar aí com esses espaços históricos, arquivos, documentações que estão por aí. Mostrar a história para a gente aprender com a história, né? E Mariana, qual que é o seu
recado aí para os vereadores? Só lembrando aqui também do presídio do AU, né? Essa conexão entre a loucura e o crime, o perigo. Que foi a primeira sede, né, do hospital. Isso, onde as pessoas também eram asiladas. Então eu chamo atenção para essa questão da política de memória, na distribuição da forma de se organizar e pensar a cidade, a nossa cidade, né, a nossa localidade, que é onde a gente consegue atuar. E queria chamar a atenção também, né, como a Mariane falou, a questão dos suicídios nas comunidades indígenas. Eu queria chamar a atenção para os vereadores pensarem como que se dispõem as políticas públicas de saúde para jovens que vivem na periferia. Porque a gente tende a organizar a política adensando o bem-estar, o lazer, a cultura, né, a cidadania do centro e deixando realmente à margem os bairros que são considerados distantes e que padecem de uma boa infraestrutura urbana e principalmente a questão da política de saúde para essa população que vem sendo exterminada, que vem sendo criminalizada, que vem sendo encarcerada em massa. Então, acho que eu chamaria, Patrícia, atenção principalmente para isso. Como que os senhores e as senhoras vereadoras estão pensando as questões de saúde relacionadas à juventude que vive em territórios periféricos na cidade de Curitiba? Perfeito. Bom, já se encaminhando para o fim da conversa, acho que a gente poderia ficar conversando muito tempo sobre isso, mas quero agradecer aqui a presença de vocês. Acho que a gente cumpriu aqui a missão desse primeiro episódio, que era construir uma base para que daí no segundo e no terceiro a gente consiga falar um pouco mais sobre o que está acontecendo atualmente na cidade e também o que a gente pode fazer para o futuro, né? Para que o futuro realmente as pessoas tenham um atendimento digno e que realmente resolva essa questão da saúde mental. Então, quero agradecer aqui, Maurício, muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Espero que essa conversa tenha frutos aí para os futuros podcasts. Legal. Mariane, obrigada também pela tua contribuição aqui com a gente. Eu que agradeço e queria parabenizar você, Patrícia, e o Bruno, que fez o convite também, pela iniciativa da gente tornar esses lugares mais diversos e com mais vozes. Mariana. Bom, também quero dizer muito obrigada, dizer que é salutar, falar que eu fico muito feliz de participar desse movimento de politização e que é para ocupar tudo, né? Então, se a Câmara está aqui, os representantes estão aqui, é para a gente falar dos assuntos mais doloridos e é sobre sofrimento também que a gente constrói a política pública. Exatamente. E você que está assistindo a gente, pode ir agora já para os próximos episódios, onde você vai continuar escutando esse tema ser debatido. E também pode olhar aí as nossas redes sociais, é só você buscar a Câmara de Curitiba, que você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Curitiba. Agradecer ao Bruno Santana pela produção desse podcast, o Bruno Slompo por toda a produção e os cortes aqui, e você continue acompanhando a gente. A gente te espera e até a próxima. Tchau!